salvação de Israel. E nós iremos ler na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, apenas o verso 26. Diz a palavra: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Amém. Vamos esclarecer, de início, vamos esclarecer aqui o significado da palavra Israel. Vamos esclarecer também o significado da palavra salvo. Esclarecer aqui a palavra Sião e libertador e Jacó. Impiedades todos nós conhecemos, que é o pecado, não apenas o pecado cotidiano, mas a raiz do pecado. Impiedades se fala das raízes do pecado. Enquanto este mundo enquanto Jesus Cristo não voltar, a impiedade campeia neste mundo, corrompendo não apenas os seres humanos, mas até os animais estão corrompidos. A natureza está corrompida. A Bíblia diz que toda a natureza sofre e suporta angústias até agora, por causa da entrada do pecado no mundo. Pela entrada do pecado entrou a morte, e automaticamente entrou a condenação, e todos passam por isto. Então, não se trata apenas dos pecados, como eu falei, dos pecados cotidianos, que se chama também pecados atuais, porque você tem o pecado original e você tem também os pecados que se comete no dia a dia, que são frutos que brotam dessa raiz de impiedade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ele destruirá as raízes e os ramos. Então não haverá mais impiedade quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Porque até mesmo aqueles que se convertem a Jesus Cristo e que foram libertos ainda cometem pecados. Portanto, aqui fala de uma libertação total. Aqui fala que o Senhor, quando voltar, apartará as impiedades de Jacó. Quem é Jacó? Nesse texto aqui, irmão, não se trata de um homem, nem se trata de uma raça geográfica, que no caso seria ao território de Israel, os habitantes de Israel. Mas se trata aqui do povo eleito, do povo de Deus. Jacó aqui representa o povo de Deus. Então, quando o libertador vier de Sião, ele apartará de Jacó as impiedades. O que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? É que quando o Senhor voltar, ele acabará com as raízes e com os ramos da impiedade que ainda assola o povo de Deus. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia e nós temos que lutar contra ele diariamente. É uma luta incessante. Ninguém para de lutar contra o pecado. Ninguém, eu estou falando, ninguém de Jacó. Ou seja, ninguém do povo de Deus, ninguém que pertence à igreja do Senhor, nenhum crente pode dar descanso
descanso, pensando que já venceu o pecado. O pecado tenazmente nos assedia, as tentações, e nós temos que lutar incessantemente contra isto. Então, quando o Senhor voltar, ele apartará de Jacó, que é o povo de Deus. Quando o Senhor voltar, ele apartará as impiedades do povo dele, definitivamente. E aí entra no estado de glorificação. Entra no estado de glorificação, aleluia. Porque, olhe, quando nos convertemos a Jesus Cristo, nós somos justificados por Deus. Somos também regenerados por Deus. Somos também santificados por Deus. Mas esta santificação, meus queridos, esta santificação inicial é uma posição de santo. Diante do tribunal de Deus, nós temos essa posição de santo. Mas também, pela regeneração, o Senhor já começa em nós um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele é contínuo. A Bíblia diz: quem for santo, se santifique mais. Isto porque neste mundo, volto a dizer, a gente não vai encontrar a perfeição. O apóstolo Paulo disse que ainda não havia alcançado essa perfeição, mas ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele prosseguia para aquilo que também, para o que também foi conquistado por Cristo. Cristo conquistou a gente para a gente ser como ele, para a gente ser santo como ele. E nós, ao aceitarmos a Cristo, nos tornamos santos, mas agora nós nos tornamos santos diante do nosso Deus, e ele também, pela regeneração, também traz atributos dele para nós, inclusive o atributo da santidade, mas nós estamos na carne, nossa carne mortal. Então a gente luta no dia a dia para que a gente vá mortificando o pecado, matando a força do pecado. E a coisa é tão séria quando muitas vezes nós não matamos a força do pecado na carne. Deus fere a nossa carne para que a força do pecado vá sendo estrangulada. Aí o processo é doloroso, mas nós temos que entrar naquele céu de glória santificado. Nós não podemos viver uma vida pecaminosa neste mundo. Nós temos que viver uma vida de santidade, santidade, santidade. Tem uma música que diz assim: santidade no falar, santidade no vestir, santidade. É uma série de coisas que a música diz, e tem que ter mesmo. A Bíblia diz: tudo que há em nós, bendiga o nome do Senhor. Então, se nós, o único modo da gente bendizer ao nosso Deus em tudo que há em nós, é vivendo em santidade. Se nós não vivemos em santidade, o nome de Deus é blasfemado na nossa vida. Mas esse processo de santificação, ele vai seguir a gente até o último dia da nossa vida aqui. E aí nós entramos num estado eterno, quando com a chamada do Senhor, nosso Deus, para estar junto dele, como disse o apóstolo Paulo: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor. Então, nós vamos adentrar aonde o pecado não assedia mais a gente, aonde o estado é de plena santidade. Porém, há algo ainda a se completar, porque o nosso corpo estará no pó.
E quando é que o nosso corpo vai ser, então, glorificado? Quando é que nós seremos santos no corpo, na alma e no espírito? Quando o Senhor voltar e fazer ressurgir das sepulturas aqueles que estão lá. O Senhor disse: não vos admireis, porque virá o dia em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem praticado mal sairão para a condenação do juízo eterno, para o degredo eterno. Mas nós entraremos então nesse estado de glorificação. É aí quando o Senhor apartará de Jacó as impiedades. Definitivamente o Senhor apartará as impiedades do povo dele. Queridos, então, explicado aqui sobre impiedades, Jacó, não é? E vem aí o libertador. Quem é o libertador? Nada mais, nada menos do que nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador eterno. O Salvador, o qual derramou o seu sangue por nós. São Pedro diz que é conhecido antes da fundação do mundo esse sangue. Antes da fundação do mundo, o sangue foi conhecido por Deus. Ou seja, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi reconhecido pelo Senhor, conhecido ou reconhecido ou aceito o sacrifício do seu Filho em prol da vida do povo, para libertar o povo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o libertador, por sinal, a Bíblia Sagrada, nossa Bíblia Sagrada, traz o nome libertador com L maiúsculo. Jesus é o resgatador, Jesus é o libertador, Jesus é aquele que liberta a gente de toda opressão, de todo mal e especialmente da força do pecado. Liberta a gente do pecado. Quando nos convertemos a Jesus Cristo, nós somos libertos. Muitos viciados são libertos imediatamente. Outros passam algum tempo sofrendo, mas buscando a libertação, até que enfim a libertação chega. Conheço várias pessoas que não se livraram imediatamente, foram santificados por Deus, regenerados por Deus, mas ainda a sua carne, em virtude do vício que estava tão grande na sua mente, impregnado de uma maneira tão terrível na sua mente, que eles lutaram ofegantemente e receberam essa libertação. Um certo irmão fumava muito, e ele fumava, depois que ele aceitou a Cristo, ele fumava escondido. Ninguém sabia que ele fumava, e ele ficava envergonhado, porque não conseguia resistir ao vício do fumo. E certo dia ele entrou em um estabelecimento onde ele tinha muitos conhecidos, e o pessoal estava lá naquele bar, naquele local, na mercearia, e o pessoal tomando, bebendo e fumando, e ele sentiu o cheiro terrível do cigarro. E ele não resistiu, na frente de todo mundo, ele se lançou em cima do cigarro, tomou o cigarro da mão daquele camarada e deu uma tragada tremenda. Tragou, a fumaça cobriu tudo lá. E eles disseram: fulano, tu não és crente? O que tipo de crente tu és? O cara deu uma lição tão grande nele. Que tipo de crente tu és? Ele segurando o cigarro, disse: estou preso ainda, não consegui me libertar ainda desse maldito, mas a partir de hoje eu não fumo mais. A partir de hoje esse maldito está vencido. De fato não fumou mais. Acontece, muita gente aceita e ainda ele fica preso aos grilhões, porque a santificação é paulatina. Mas o Senhor é o libertador. O Senhor é aquele que vai libertando as pessoas, restaurando a sua
vida espiritual. Então o libertador quem é então? É o Messias, é nosso Senhor Jesus Cristo. Sião fala da glória celestial, é um tipo. Sião era a Sião terrena. Não se trata aqui da Sião terrena, o Senhor não virá da Sião terrena, mas o Senhor virá da Sião celestial, da Jerusalém celestial, da cidade celestial, da casa de Deus. Ele virá. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Bendito seja o nome do Senhor. Então virá de Sião, virá da cidade celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele na sua volta apartará do seu povo as impiedades. Esse é o meu entendimento desta palavra. E ainda nós vamos encontrar, e assim todo Israel será salvo. Israel também, aqui vamos entender assim um pouquinho sobre Israel. Conotação bíblica sobre Israel. Aqui Israel e Jacó são sinônimos. Nesse texto aqui, Israel e Jacó são sinônimos. Aqui não se trata da nação natural, do povo israelita ou os descendentes naturais de Jacó, os filhos naturais de Jacó, ou a nação geográfica de Israel. Aqui se trata Israel neste texto, meus amados, sem dúvida, não tenho dúvida disso, que Israel e Jacó são sinônimos, e se trata da casa espiritual de Deus, da família espiritual de Deus, que não é outra coisa senão o próprio povo de Deus, não é outra coisa senão a igreja do Senhor, a eclesia do Senhor, o ajuntamento do Senhor. Nesse texto, porque Israel tem conotações geográficas e tem conotações também de casa de Deus, de povo de Deus, de eleitos de Deus, de santos de Deus. Israel tem essas conotações. Nós podemos, por exemplo, ler Gálatas capítulo 6, verso 16. Se você puder abrir a palavra de Deus, Gálatas 6, verso 16. Se quiser abrir a palavra de Deus, pode abrir, eu já abri, já encontrei. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, cada pessoa individual que é salva em Cristo, que andarem de conformidade com esta regra que Paulo estava falando, a paz seja sobre ele, e seja a paz também sobre o povo de Deus. Ele, como povo de Deus, vai gerar paz e vai sentir paz também, porque no meio do povo de Deus haverá paz. O apóstolo Paulo não estava falando do Israel geográfico, ele estava falando do Israel de Deus, que se trata do povo de Deus. Você pode substituir a palavra Israel pela palavra povo de Deus. Você pode substituir essa palavra Israel aqui pela eclesia do Senhor. Não tenho dúvida disso. Outro texto interessante que eu chamo a sua atenção também, Efésios capítulo 2 e o verso 12 melhor. Diz a palavra do Senhor, abre a Bíblia aí, abre a palavra do Senhor aí. 2:12, naquele tempo, diz o apóstolo Paulo, argumentando com os gentios. A carta aos Efésios é uma carta direcionada aos gentios. Ele diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que é Israel aqui? Que comunidade é essa? É a comunidade do antigo Israel, do Israel geográfico, da Israel de Canaã? Não, irmãos. O Israel aqui, a comunidade de Israel aqui, se trata da herança da comunidade do Senhor. Se trata da igreja do Senhor. Naquele tempo nós estávamos separados desta comunidade. Então não se trata da comunidade israelita da carne, mas israelita do espírito. Entendem? Pode ficar certo que é isso. Eu não tenho dúvida que é isso. Eu não tenho dúvida. O meu Deus me esclarece isso. Não se trata do Israel físico. A comunidade aqui é a igreja do Senhor. A comunidade de Israel é a igreja do Senhor. E nós que éramos gentios estávamos separados dela. E aqueles que são do Israel geográfico, que não creram nos filhos de Deus, eles estão separados desta comunidade. Eles estão lá na comunidade de Israel, o Israel geográfico, mas não pertencem a esta comunidade. Entendem? Amém? Sim ou não? Amém. Olha, eu ainda tenho Hebreus capítulo 8, verso 8, para a gente ler e trazer essa reflexão. Abra aí comigo, Hebreus 8, verso 8. Glória a Deus. 8, verso 8. Diz assim: e, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá se referem são sinônimos. Essa aliança que o Senhor está falando é a nova aliança. E nós não pertencíamos ao Israel físico e nem pertencíamos não éramos descendentes de Judá. Não é assim? No entanto, essa aliança nos atingiu. Atinge a eles também? Sim, claro que atinge. Claro que atinge, mas porém não no sentido geográfico, nem no sentido religioso, porque você vai encontrar, por exemplo, os judeus, tanto no sentido de moradores lá da Judéia, como judeus no sentido de pertencer à religião, mas você vai também encontrar o sentido judeus no sentido espiritual. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Verdadeiro israelita. Ele era israelita, mas além de ser israelita, pertencendo ao território de Israel, ele também era, no caso, se eu não me engano, um dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se era o André, não estou bem aqui lembrado. E o Senhor disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há maldade, em quem não há hipocrisia, em quem não há enganação. Ele era um verdadeiro israelita. São Paulo diz: nem todos nascidos em Israel são de fato israelita. Então há um Israel espiritual. Esse Israel espiritual existia na antiga aliança, no meio do Israel geográfico, dentro do Israel geográfico. E esse Israel espiritual, ele continua existindo agora não somente no território geográfico de Israel, mas agora no mundo inteiro. Nós somos Israel de Deus. Nós somos israelitas. Nós que fomos
salpicados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós que fomos borrifados por esse sangue, que fomos aspergidos por esse sangue, que fomos lavados por ele, que fomos molhados com este sangue, que fomos batizados com este sangue, somos o verdadeiro Israel. Que lindo! E é esse Israel aí que, quando o Senhor voltar, ele vai salvar e apartar definitivamente as impiedades com a sua volta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus só tem um povo, meus amados. Deus só tem um povo, e este povo é a igreja, que no Antigo Testamento era o Israel. O Israel é como hoje, por exemplo, a igreja, por exemplo, aqui no nosso país, a igreja brasileira, ela tem, dentro da igreja brasileira, existe duas igrejas. Existe dentro de uma comunidade, eu estou falando dentro de uma igreja denominada, por exemplo, nossa igreja. Nós somos congregacionais, eu sou congregacional, uma igreja bem desconhecida, a primeira igreja do Brasil, mas bem desconhecida, né? Os grandes nem falam nela, os grandes pregadores não falam, essa igreja é desconhecida, mas ela está aqui no nosso país. Eu pertenço à igreja congregacional, e dentro da igreja congregacional, que é o nome, que é a organização, existe uma igreja que é invisível. Essa igreja, ela é a igreja verdadeira de Cristo. E existe o joio, que é misturado, está mesclado. Invisível, eu digo no sentido de estar junto de tal maneira e a gente nem saber quem é joio nem quem é trigo, mas eles andam juntos. Assim no território, mas é chamada igreja. Assim no território de Israel, o Israel todo, Paulo disse, não, todo mundo não. E não somente Paulo fala isso, mas o Senhor também fala. O Senhor Jesus, não somente o Senhor Jesus fala isso, mas também Isaías também fala esse assunto também, que dentro, no meio do povo, existe uma semente, a santa semente. É esse povo aí que é o verdadeiro israelita. É este povo aí. E esse povo aí, irmãos, ele é a igreja. Ele é igreja, a palavra igreja, entenda, que vem do grego eclesia, significa ajuntamento. Ajuntamento, ajuntamento, ajuntamento. Tá certo? Bom, eis aí uma explicação nossa sobre este tema da salvação de Israel, aqui de Romanos, capítulo 11, verso 26. Que você, meu amado irmão, esteja inserido neste Israel. Que você seja este Israel de Deus.